Ei, gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Pois é, ontem o presidente Lula, foi diplomado, ele e o Geraldo Alckmin como presidente e vice-presidente eleitos, Então foram diplomados, Então cumpriu-se uma decisão da Justiça Eleitoral que encerrou o processo eleitoral ontem, Ao mesmo tempo, em Brasília, nós tivemos problemas com os chamados bolsonaristas, Prenderam um índio, líder lá de um movimento, e depois o pessoal fez uma manifestação violenta, e eu sou contra tudo isso, que a gente faça manifestações violentas, Aliás, eu fico me lembrando que antes, nós tivemos o MST até invadindo a fazenda de um presidente que foi o Fernando Henrique Cardoso, E chegou lá e tomou conta da fazenda, usaram todas as dependências, o quarto do presidente, onde ele se hospedava na fazenda e etc. Tal. E o governador da época, o governador Itamar Franco, se recusou a mandar a polícia para tirar o MST da invasão da fazenda do presidente, e o presidente teve que mandar, inclusive, o exército lá para desocupar a fazenda. Quer dizer, a gente é contra qualquer tipo de manifestação que chega a um ponto desse de violência, A gente tem que respeitar a democracia. Respeitar a democracia é reconhecer a vitória do outro e receber a derrota. O mundo é feito de... Já pensou se todo mundo só ganhasse, ninguém perdesse nada, Aliás, tem um samba que o Roberto Ribeiro gravou que dizia o seguinte, Quando um perde, o outro ganha, E essa é a façanha da vida, É isso aí. Olha, ontem foi aniversário de 125 anos de Belo Horizonte e para homenagear a cidade, nada melhor do que conversar com quem estuda a nossa capital mineira. E hoje está aqui conosco no programa o historiador, Osias Ribeiro Neves. Ele é o autor do livro BH 125 anos, um olhar sobre a cidade, seu comércio e sua história. A obra, lançada há 5 anos, foi revista e ampliada com foco especial no período da pandemia. Osias, bom dia. Bom dia, Alcir. Tudo bem? Eu falei aqui que você é historiador e sociólogo também, Eu sou sociólogo, historiador só de curioso. Não, o historiador, normalmente, é uma coisa interessante, A história nasce com a gente nasce vocacionado para a história, As outras você até estuda, mas a história parece que é uma coisa que nasce com a gente, Sem história a gente não é nada, não existe. Nada, não existe, E aí, esse livro agora foi relançado? Esse livro foi relançado, atualizado nos últimos 5 anos, Ele foi lançado em 2017, com 120 anos da cidade, sobre o patrocínio da CDL. A CDL foi a que patrocinou esse livro, bancou esse livro. É um projeto deles e me convidaram. Eu tenho um escritório, chama Escritório de Histórias, que eu escrevo histórias para empresas, instituições e tal, E aí agora atualizamos o livro dos últimos 5 anos. E foram 5 anos muito difíceis por causa da pandemia. É verdade. A questão da economia também ficou complicada e a questão também da política também, que ficou... Nós tivemos um período muito conturbado e um período com uma coisa interessante, Muito rico, porque hoje, a análise da história, nós vamos poder analisar bastante o que aconteceu com a pandemia, o que aconteceu com as cidades, os erros cometidos e os acertos. Não é verdade, Eu sempre falo isso, que na pandemia nós podíamos ter discutido mais, Faltou uma grande liderança nacional para justamente o que o presidente Bolsonaro deixou de ser, a grande liderança, reunir os governadores, acabar com brigas, com desavenças e colocar todo mundo no mesmo barco e discutir, não é verdade? Aí cada um tomou uma decisão, Aqui em Belo Horizonte eu sempre falo que a decisão foi difícil porque fechou tudo, mas cozinheiro, empregada doméstica, motorista de ônibus, enfermeiro, médico, todo mundo continuou trabalhando, não é verdade? Então, quer dizer, faltou uma... Eu sempre falava, eu mandei isso, inclusive mandei algumas sugestões para o prefeito Alexandre Calil. Por que não o comércio abrir às 2 horas da tarde com todo aquele aparato que se fez para o comércio funcionar, E que você dividia. O ônibus não estaria tão cheio, que ele foi um motivo de
de contaminação também, né? Exatamente. Faltou a liderança Faltou nacional, nacional, né? Faltou mesmo. mesmo. A liderança nacional, né? Foi muito despreparo, né? E também você... uma contestação da ciência, né? É verdade. A ciência disse uma coisa e o governo optou por outra. Optou por outra, E outra coisa, as cidades se empobreceram, né? Belo Horizonte, então, se empobreceu muito, né? Com a pandemia, né? Hoje, ainda, esse empobrecimento você vê a olhos nus no centro da cidade. Gente dormindo pela rua, comércio fechado, lojas fechadas, né? Quem imaginaria um Afonso Pena, que foi sempre a sala de visitas de Belo Horizonte, não é verdade? Né? Onde estavam as grandes lojas, o grande comércio, de repente está lá loja de shopping, né? Pequenos shoppings, né? O cara não perdeu o aluguel, né? Fechadas, né? Acabou, a cidade foi destruída, né? A cidade ficou muito prejudicada, né? E o seu livro nos remete a uma cidade, porque Belo Horizonte nasceu sob a égide de uma arquitetura francesa, né, irmão? Exatamente, né? francesa. O Art Deco, né? Art Deco, né? Com inspiração também em Washington, né? Em Paris, né? É verdade, uma cidade que teve essa leitura, bonita, né? A cidade era muito bonita, muito gostosa, né? Mas começou meio estranho, né? Porque desmanchou o que existia, que poderia ter ficado também, o Arraial, né? Que era uma coisa interessante. E eu sempre falo que, por exemplo, a nossa igreja, a nossa primeira igreja, que é a igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem, ela podia ter sido preservada como parte da história, porque a igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, como era o esforço dos primeiros moradores, o sangue dos primeiros moradores que aqui nasceram, né? E fizeram... E eles levantaram a igreja. Eles levantaram a igreja, né? A igreja podia ter sido preservada como uma joia da nossa religiosidade, etc. Exatamente. Ficou muito bonita a nova igreja, a Catedral da Boa Viagem, estilo gótico, etc. Mas perdemos a história, né? Perdemos a história, exatamente. Não é verdade? É isso aí. E esse livro é uma tentativa de recuperar um pouco dessa história, né? É verdade. De tentar recuperar um pouco dessa história e narrar a trajetória da cidade como um todo, né? A gente estava conversando antes aqui, você lembrou do mercado municipal, muito bem lembrado, que é o mercado central hoje, né? Que de fato é de 1901. Foi inaugurado em 1901, praticamente com a cidade. E depois deu lugar à Feira Permanente de Amostra, um conjunto que tinha um prédio da Rádio Confidência, e a Feira Permanente de Amostra tinha o primeiro ginásio coberto de Belo Horizonte pelo Paysandu, a primeira rodoviária, tinha um espaço para circo maravilhoso. Exatamente, não? Embaixo ali e tal. E, de repente, aquilo foi inaugurado em 36 e 30 anos depois, em 66, está tudo no chão. Para fazer rodoviária. Num lugar inadequado. Inadequado. Com aquele tanto de viaduto horroroso. E mais interessante que a história nos traz, né? Porque o Israel Pinheiro foi o homem que, como secretário de Indústria, Comércio e Turismo do governo Benedito Valadares, inaugurou em 36, né? E em 71 ele inaugurou a nova rodoviária. Quer dizer, tem duas placas lá com o nome de Israel. Um como secretário e outro como governador. Interessante isso, né? Interessante. Mas o livro para o estudo, né, irmão? Para aqueles que gostam de estudar a cidade, né? Um livro que ficou para... acho que vai ficar bastante tempo aí, porque ele tem uma leitura muito interessante do que a gente fez, né? Eu pesquisei muitos livros para escrever isso, né? E tive uma companheira, jornalista, Luciana Morminho, né? Que hoje está fazendo pós-doc na Inglaterra. E a gente escreveu esse livro junto, a gente partilhou muita coisa assim, de pesquisa e de escrita, né? E atualmente ela ainda participou, que de lá ela fez revisão dessa parte nova do livro. É mesmo, é? A revisão foi feita na Inglaterra. É mesmo, é? Hoje está essa facilidade. Eu tive um amigo também, um jornalista, né? Que morou muito tempo em Londres e que fez um livro de lá sobre Belo Horizonte, né? Porque ele era daqui, né? Eu esqueci o nome dele aqui agora, mas eu vou lembrar daqui a pouco. É um jornalista que ele inclusive foi correspondente da Veja, da Folha de São Paulo, da Rádio Tatiaia, lá em Londres, né? Eu não me esqueci o nome dele aqui agora, mas eu vou lembrar, uma figura extraordinária. Né? Você estava falando também dos prédios do Correio, né? Que era um prédio maravilhoso, onde está o Sulacap hoje, né? A cidade perdeu muito. Eu sempre falo o seguinte, que Belo Horizonte nasceu sobre a égide do novo, né? Nós rompemos com o velho, que era a Vida Rica, que era Ouro Preto, onde era a capital.
Então, viemos para uma cidade nova, com tudo novo, moderna e etc. e tal. Então, parece que esse espírito de renovação ficou na cidade, que nós destruímos tudo do início da cidade. É verdade. Não? A delegacia fiscal, que era um prédio bonito, que ali ficaram 2 prédios históricos na Afonso Pena, que é o prédio do Tribunal de Justiça e o prédio do Automóvel Clube. Os 2 prédios históricos da Afonso Pena, praticamente, que ficaram. Só isso. Né? Porque os outros todos foram destruídos. Né? Verdade, todos eles. Os castelinhos que tinha ali. O Castelinho ainda tem, o Castelinho da Avenida, ali da Rua Espírito Santo com a Afonso Pena, né? Aquele ficou. Se você for... O Rio de Janeiro, antigamente, era todo assim, igual aquele Castelinho, assim, né? Também o Rio de Janeiro, também né, foi destruído. com o Pereira Passos, né, aquele prefeito lá, é. desmanchou tudo, né? Desmanchou o Rio todo, quebrou tudo para fazer um Rio moderno, né? Porque pensando em Paris, aquele negócio todo. Mas a Argentina tem uma parte antiga da Argentina, tem até um shopping, que é as Lojas Pacífico, né? Que é um shopping antigo, bonito, maravilhoso na Argentina, não é verdade? Que foi transformado num shopping, né? É verdade. A Rua Florida ali, que é um negócio fantástico, né? E aqueles prédios antigos, maravilhosos, que ainda tem a história de Buenos Aires ali, né? Virou área turística. Virou área turística, né? Belo Horizonte, você que pesquisou muito a história de Belo Horizonte, né? Eu fico muito triste quando a gente vê, por exemplo, que nós temos uma serra maravilhosa, né? E você não pode ter um teleférico, como toda cidade que tem um lugar alto, tem um teleférico para levar lá, para ter uma vista maravilhosa, né? E nós não temos, né? Não temos. Tem uma mineração comendo na serra. A mineração pode. Pode. Mas você fazer o turismo, aí vem os ambientalistas, não, porque vai maltratar a serra. A serra já foi maltratada. Está toda comida. Você ter um teleférico para levar em cima da serra é a preservação da serra. Você levou o povo para ver a serra. Agora não pode ver o outro lado. O outro lado aí parece um tapume. Parece um tapume, né? Pois é. Vou cantar aquela musiquinha. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de luz, você sabe aquela sensação de queimação e ardor que você sente ao urinar? Pílulas de Lúcen são antissépticas das vias urinárias. Tá legal? E você encontra em todas as farmácias e drogarias. Daqui a pouco a gente volta. Até já. Voltamos, estamos de volta. E agora aqui conosco o jornalista André Cristino. Ele que traz para a gente os destaques do Horizonte Notícia. E começa daqui a pouco, ao 12h30, não é isso, André? É isso mesmo, assim, bom dia para você, bom dia a toda a audiência. Cigarro aqui agora. Hoje nós vamos trazer, hoje é dia de Santa Luzia, né, assim? Santa Luzia, então nós vamos bater um papo ao vivo com o reitor do Santuário de Santa Luzia, padre Felipe Almeida, que vai trazer para a gente as informações das festas, como que as pessoas podem participar desse dia tão especial para a igreja. Vamos trazer também no jornal hoje um coral, porque, não sei se você sabe, Arci, mas Belo Horizonte é a única capital que tem um coral arquidiocesano. Só a Arquidiocese de Belo Horizonte tem um coral arquidiocesano. E esse coral, ele está em turnê pela Itália. E antes deles viajarem, a gente foi lá bater um papo com a turma para saber da expectativa, muito legal. Vamos trazer também para vocês hoje no Horizonte Notícia. Vamos repercutir a pesquisa do mercado mineiro. A gente sabe, né, muitas famílias precisam trabalhar, não tem como não trabalhar. E aí onde deixa os filhos? E aí o Mercado Mineiro fez uma pesquisa sobre o preço, a variação de preço nas escolas e nos berçários. E chama atenção, nos berçários a variação chega a 440%, ou seja, você pode achar de R$100 em um lugar, em outro lugar R$400. Então você tem que pesquisar muito bem onde você vai deixar o seu filho para poder trabalhar, para poder correr atrás também, né, das coisas que não pode deixar hoje em dia, tudo muito caro, não tem como a gente não trabalhar. E claro, assim, hoje sai o primeiro finalista da Copa do Mundo. A Argentina e Croácia jogam às 4 horas da tarde. Quem vai estar na final do Mundial? Eu espero que a Argentina esteja, né? Eu torço porque é um país sul-americano, né? Na verdade, é um pouco do pedaço do lugar onde nós vivemos, não é verdade? Eu estou apostando na Argentina também. A gente vai trazer isso e muito mais daqui a pouquinho. Então, 12h30 no Horizonte Notícia. E eu espero sua audiência também. Um abraço para você. Pois é, ele falou aqui do dia de Santa Luzia. Eu me lembrei que eu, menino, garoto, né? Lá no bairro onde eu nasci, a capelinha lá é de Santa Luzia. E tem uma igreja de Santa Luzia também, ali, quase na Pompeia, né? Uma igreja de Santa Luzia, ali no final da Santa Efigênia com a Pompeia ali. Né? Então, quer dizer, hoje essas igrejas recebem, né, os fiéis, aqueles que têm Santa Luzia como a grande
a grande figura da igreja, aquela que nos ajuda a nos dar uma vista melhor. Vamos cantar aquela musiquinha? Se a criança acordou, dorme, dorme menina, tudo calmo ficou, mamãe tem. Auricedina é o antisséptico de uso local para adultos e crianças, todo mundo sabe, dor de ouvido, auricedina. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. E vamos seguir com a nossa conversa com o sociólogo Osias Ribeiro Neves sobre o livro 125 anos de Belo Horizonte. Pois é, o livro traz também uma coleção fotográfica muito grande da cidade, né? Isso. Tem um acervo bem legal da cidade, né? Isso a gente guardou, né? O Museu Abílio Barreto tem muitas fotografias, um acervo bem interessante da cidade, assim como o Museu Mineiro também. Então, se a gente destruiu os prédios, mas preservamos as fotos. É verdade. Hoje eu faço assim, porque nós falamos aqui, há poucos instantes, da Igreja da Boa Viagem, né? Eu falo também do Santuário de Lourdes, né? Que também, né? Que é um prédio bonito, uma igreja bonita, e que ficou muito sufocado pelos prédios que estão construindo ali do lado da igreja também, né? Tira um pouco da visão, daquela visão bonita, daquele estilo gótico da igreja também, né? Então eu acho assim que os prédios devem ser bem conservados, né? Nós temos um prédio que é maravilhoso, que é o edifício Acaiaca, que tem ainda... quase 100 anos, tem ainda os elevadores mais rápidos da cidade. Coisa bonita, não é verdade? E tem um porão lá que tem abrigo antiaéreo. Um abrigo antiaéreo, né? Mas tem uma coisa interessante também na cidade, assim, que você deve conhecer muito mais do que eu, que também assim, é uma cidade cultural, né? Cidade cultural onde a música e a literatura também né? Tem um espaço muito grande, né? A gente tem grandes escritores que saíram daqui, né? É verdade. A Rua da Bahia foi um viés. Porque a Rua da Bahia a Rua da Bahia era o lugar que levava ao poder, né? Da estação, onde chegava o trem. Onde chegava o trem e ia até o poder, né? Que era o Palácio da Liberdade. Palácio da Liberdade. Então era principal, é uma rua que subia, né? E que todo mundo gostava dela, né? O carnaval acontecia na Rua da Bahia. Tudo acontecia na Rua da Bahia. O grande primeiro hotel da cidade, não sei se você tem aqui, o Grande Hotel. Que foi onde o grande Maleta, hotel, né? Onde é o Maleta, da família Maleta, né? Família Maleta, né? O grande primeiro hotel da cidade, né? Que deu lugar ao Arcângelo Maleta, que é um caixote, né? O hotel era um prédio de arte déco. Eu vejo o prédio e quando eu vejo o Palace da cidade de Caxambu, eu lembro do nosso Palace, que é o mesmo estilo, né? A mesma arquitetura, tudo a mesma coisa, né? Coisas bonitas, assim, maravilhosas que nós tínhamos, né? Que a gente destruiu-se o grande hotel para construir o Maleta e ficou por isso mesmo. Depois o Maleta entrou para a história como na modernidade da cidade, as primeiras boates ali dentro, bares, restaurantes, etc. Pontos intelectuais. Pontos dos intelectuais e tal, mais tarde, né? Livrarias, aí apareceu outros comércios outros diferentes. Comércios, né? Nós ainda mantemos aí, nós ainda temos o prédio que foi da Câmara, né? O prédio maravilhoso. O Conselho Deliberativo da cidade, exatamente, né? Ali, aquele prédio também. Aquele ficou, né? Na Rua da Bahia, com aquele prédio Augusto de Lima. Da Araújo também ficou ali na Araújo esquina, também na esquina, ali onde tem a velha Escola de Comércio, Minas Gerais. Exatamente, a velha Escola de Comércio era ali. Então, uma coisa, Osias, que eu não sei se você percebe na cidade hoje, é que nós tivemos avenidas de 100 metros. Avenida Afonso Pena, Amazonas, né? Quer dizer, nós saímos de uma cidade acanhada, que era Ouro Preto, para amplas avenidas, com jardins, com tudo maravilhoso. E, de repente, eu fico lembrando o seguinte, Afonso Pena, aquela Afonso Pena maravilhosa, vai até o local onde antes seria construída a catedral, que é na Praça Milton Campos. Tem uma catedral enfiada ali debaixo, se você entrar ali debaixo, no chão ali, que inclusive ficou a parte de baixo da catedral ali, tiveram que passar a terra por cima e tal, etc. Aí deram sequência a Afonso Pena, depois da Praça Milton Campos para o Mangabeiras, e diminuíram o tamanho da Afonso Pena. Estreitaram a Afonso Pena. Né? Fizeram, por exemplo, na década de 80, 70 por aí,
quando o Israel Pinheiro fez a CIURB, Companhia Urbanizadora da Serra do Curral, e que fizeram a Avenida Bandeirantes, e fizeram a Avenida Bandeirantes desse tamaninho. Quer dizer, o momento Rádio Gabaglia. Rádio Gabaglia, eu participei, eu lembro que eu trabalhava, eu passei um tempo na Sudecap, o Israelzinho Pinheiro era o secretário. Eu falava, Israel, por que já não faz uma avenida com lugar para o ônibus passar, lugar para tal, bicicleta, moto? A ideia do Juscelino, esse aqui é juscelinista, ele quer negócio largo e tal, não sei o que, não tem necessidade. Hoje a Avenida Rádio Gabaglia, você não pode ter um caminhão de lixo, um ônibus na sua frente, você não anda. Não tem um lugar do ônibus passar. Já podia ter feito, né? Um lugar para o ônibus e tal, etc. Então, hoje eu vejo, por exemplo, eles diminuem as ruas, né? Estreitam as ruas da cidade, que tem 21 metros, as ruas do centro, do nosso centro, as ruas que estão dentro da contorno, né? Então, eles diminuem a rua e fazem você vem aqui, de repente faz uma cunha aqui, você tem que entrar aqui, aí passa um carro, num lugar que podia passar 2 carros, 3 carros, né? Podia ter estacionamento tranquilamente, né? Não é verdade? Até porque eu acho que, não sei se você pensa assim, o nosso comércio caiu muito porque você não tem lugar de ficar, não tem lugar de pôr um carro, né? Tudo é proibido, né? Não? Fizeram da cidade o centro neurálgico da cidade. E a cidade, o que segura a cidade é o comércio, né? Hoje, 72% do PIB foi fazer uma reforma na Savassi, tiraram 300 vagas de carro da Savassi, você tirou 300 fregueses, não é verdade? Né? Se nós tivéssemos mais possibilidade do pessoal estar colocando o carro em alguns lugares na cidade, etc. Tal, você tinha mais fregueses, né? Mais gente para o comércio. E a cidade está perdendo muito no comércio, não é verdade? Nós não temos indústria. Nosso negócio é o comércio e serviço. É o comércio e serviço, né? A indústria foi embora quando o governo fez a cidade industrial para Belo Horizonte, era de Belo Horizonte. Só que tem que a energia elétrica que nós tínhamos não dava para tocar a cidade industrial. Tinha que pegar a energia elétrica de outro lugar. Que era de Marimbonda ali, aquela ali de Divinópolis ali. Perto de Divinópolis, no Rio Pará. No Rio Pará. Aí não podia, porque o contrato, a concessão com a Hanna Corporation, que era a Companhia de Força de Luz de Minas Gerais, não permitia. Então, o que nós vamos perder a cidade industrial? Não. Doa para Contagem. Doou a cidade para Contagem. Então, nós ficamos sem indústria. O Juscelino, depois, mais tarde, colocou a Mannesmann lá em Barreiro, para ser de Belo Horizonte e tal, para salvar um pouco de Belo Horizonte, não é verdade? Né? Mas nós ficamos só com o comércio. Só com o comércio, né? O comércio e serviço, né? Osias, onde encontrar o livro? O livro é um livro que a CDL fez, ela que está distribuindo? Está distribuindo, o livro não está à venda, né? Acho que a CDL foi acho que um trabalho muito legal assim, da CDL com a cidade, acho que é importante falar isso, né? Ela, inclusive, o slogan dela, né? Se a cidade vai bem, o comércio vai bem. Claro, e eu gosto muito do Marcelo. O Marcelo é um presidente aquele bem, né? Está sempre acima das coisas ali, sempre cuidando dos interesses do comércio da cidade, né? Aliás, o CDL, acho que tomou o lugar da associação comercial, que a associação comercial, não é verdade? Envelheceu, né? Infelizmente. Ficou para trás, né? Então, quero te agradecer pela sua presença. Eu que agradeço, assim. Foi muito bom falar com você, que eu já te conheço de tempos, né? Pois é. Músico. Pois é, estamos aí. Foi um prazer receber. O prazer foi meu. Amanhã a gente volta. Até lá.